Olá, aqui é o Túlio Faria do Pleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa bastante diferente, que eu vou trazer um algoritmo que eu já implementei faz bastante tempo, aí, na época eu estava na faculdade ainda, e eu queria mostrar para vocês essa técnica e como que a gente pode quebrar esses passos todos aqui e implementar um algoritmo como esse, tá? Então, aqui a ideia é mostrar como que a gente pode processar e da onde a gente tira as informações necessárias para fazer isso, tá? Bom, basicamente o que a gente vai implementar hoje é um processo chamado de esteganografia, é uma palavra chata e um pouquinho de falar, mas que basicamente, se a gente olhar aqui no Wikipedia, quer dizer a gente esconder uma escrita escondida, né? Então como que a gente pode esconder um texto dentro, por exemplo, que é o que a gente vai fazer aqui, dentro de uma imagem. Então como que eu posso pegar uma mensagem ali e colocá-la escondida numa imagem? A primeira vez que eu implementei isso já deve fazer mais de 10 anos, e eu fiz na época em PHP, e eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer com o JavaScript, tá? Então é bastante legal e é bastante interessante, que é difícil a gente descobrir que essa mensagem está escondida, tá? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender um pouquinho, a gente vai utilizar aqui o formato BMP, tá? Por que a gente vai utilizar o BMP? Porque ele é um formato mais simples. Se a gente for olhar ele aqui na descrição dele, vamos pegar o exemplo direto, a gente vai ver que é um formato bastante tranquilo, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa imagem, né, com 4 pixels aqui, ele tem um offset, no offset 00, ele tem um BM, que fala que é um BMP, e aí depois ele chega num ponto que ele mostra pra gente, no 36H aqui, que é um offset, né? Então a posição dentro do arquivo, que eu vou mostrar já para vocês, ele mostra cada pixel. Então, por exemplo, ele mostra aqui os 3 pixels, depois os 3 pixels, depois 2 pixels para padding, depois mais 3 pixels, mais 3 bytes, aliás, depois mais 3 bytes, depois mais 2 bytes, que é um padding também. E o que é legal aqui, essa parte de dados, essa parte aqui, a gente pode utilizar uma técnica que, se a gente fizer uma pequena variação, não altera realmente aí a imagem. Então a gente pode olhar para a imagem, a gente não vai notar nenhuma diferença na imagem, mas é interessante que a gente consegue esconder uma informação ali dentro, simplesmente alterando um pouquinho os pixels de dados da imagem. E ele é mais fácil de fazer isso, porque como não está compactado, essa pequena alteração que a gente faz, ela não surte um efeito muito grande. Se a gente pegasse outros formatos, que são formatos compactados, a gente precisaria descompactar primeiro, alterar os dados ali dentro e depois compactar novamente. Tá? Então é mais simples aplicar essa técnica no BMP, por exemplo, porque os bytes ali da imagem, os pixels da imagem são armazenados puros, né? Então a gente não tem efetivamente uma compactação ali. Outra coisa que é importante, para a gente conseguir enxergar ali esses bytes, tá? Se você quiser, você pode instalar uma extensão chamada Xdump no VS Code. O que ela permite? Tá? Eu tenho deixa eu só ver qual que é aqui. Eu tenho esse BMP, que ele é bem grande, ó, 5.400 por 7.200 pixels. Se eu clicar com o botão direito dele e der um Show Xdump, eu consigo, ele vai falar aqui que o arquivo é grande, tá tudo bem. Opa, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Ele está abrindo aqui o arquivo e ele vai mostrar para mim a estrutura hexadecimal desse arquivo. Tá? Então, se a gente olhar lá a descrição do BMP, a gente vai ver que no offset 00, aqui na verdade, a gente tem o BM. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para testar é realmente ver se a gente consegue achar esse BM aqui, né? Então, que é a primeira parte aqui da informação que a gente precisa achar. Aonde está o BM, para a gente saber que aqui realmente é um BMP, né? Então, a primeira parte da imagem que a gente precisa descobrir. Então, vamos criar aqui um script novo. Vamos colocar readinfo.js. Então, a intenção nossa aqui é ler as informações desse arquivo. Eu vou fazer de duas formas, tá? Nesse primeiro vídeo a gente vai só ler as informações, tá? Então vou mostrar um pouquinho das transformações de dados que a gente tem que fazer, e no outro vídeo a gente vai fazer realmente esconder a informação dentro aí da imagem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que ler essa imagem. Então eu vou dar um require aqui no FS, no File System, para que a gente consiga ler essa imagem, e eu vou criar também um read string, para a gente ler esses dados, e fs create read string, e eu vou pegar aqui o nome da minha imagem. Deixa eu só colocar aqui um const file, só para a gente colocar aqui, eu vou trocar aqui para file.
Por que eu estou usando string? Porque o arquivo é muito grande, né? Então se a gente for imaginar aqui, ele tem acho que 40 megas, então ele é muito grande. Se eu ficar jogando isso na memória, consome bastante memória aqui. Então a ideia é a gente utilizar string, que eu só processo pequenos chunks de dados por vez. Então vou dar um rename aqui, só para pegar o nome do arquivo, Ctrl A, Ctrl C. Vou colocar aqui no file name. E legal. Bom, então eu tenho aqui já o FS importado, tenho aqui definido o nome do arquivo que eu vou processar. E aí acontece uma coisa que eu posso fazer, que é o seguinte. Eu consigo criar aqui um read string.onData, e aqui ele vai chamar um callback passando data para mim. Então, só para a gente fazer um teste, se eu quisesse saber o tamanho do meu arquivo, eu poderia fazer o seguinte, ó. Let size, size é igual, ou aliás, mais igual a data.length, e readString.onEnd console.log size. Por que eu não posso colocar o size aqui do lado de fora? Porque esse código é chamado de forma assíncrona, né? Então não faria sentido, ele passaria todo com console.log size igual a 0, e depois que ele processaria o tamanho de size aqui. Vamos colocar agora node read info. Então olha só que legal. O tamanho do arquivo é 43.700 e alguma coisa, 138, tá? Se a gente quiser transformar ele para megabytes, a gente poderia fazer isso aqui. Então 41 megas. Legal. Bom, bacana. O que eu preciso fazer? Se eu tiver nos primeiros bytes do meu arquivo, eu consigo checar se ele é um BMP ou não. Então o que a gente poderia fazer? Se são os primeiros bytes ali, o meu size ele é igual a 0. Né? Então, vamos olhar aqui, ó, se size for igual a 0. Na verdade a gente pode chamar também de offset, mas se o size for igual a 0, eu estou no primeiro chunk, que a gente chama, no primeiro chunk de data, de dados. Então nesse primeiro chunk é o primeiro lote, né? Então no string eu recebo lotes de bytes, então é o primeiro lote de bytes que eu estou recebendo. Se eu vier aqui no primeiro lote de bytes que eu tenho, eu vou ter nos dois primeiros bytes, ó. Então na posição 0H, porque aqui está em hexadecimal, eu tenho aqui 2 bytes, que é o identificador, que deveria ter BM. Então olha só, vamos olhar aqui se ele tem BM de verdade. Então console.log string.fromCharCode, e eu vou pegar data 0, que é o primeiro byte, e data 1, que é o segundo byte. Vamos salvar, vou rodar aqui novamente. Olha lá que legal, eu tenho BM realmente dentro desses 2 primeiros bytes. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse identificador aqui, const id é igual a esse cara, e eu posso checar se id for igual a bm, console.log image is a bitmap file. Se ele não for um bitmap, a gente não consegue processar, né? Então a gente teria que enviar um erro aqui, mas a imagem é um bitmap. Legal. Já sei que ela é um bitmap. Se a gente continuar olhando aqui o cabeçalho dela, a gente vai ver que tem várias informações aqui em vários locais diferentes, mas olha só que legal. A gente tem aqui, nessa posição, ó, no AH aqui, a gente tem esses 4 bytes que ele mostra pra gente, ó, o offset onde o pixel array, ou bitmap data, can be found. Então ele mostra para mim quantos bytes eu tenho que pular até chegar na minha área de dados de verdade, que é bastante bacana. Outro ponto que é bastante legal, eu tenho outros 4 bytes aqui depois do BM que me mostram o tamanho do meu arquivo. Então olha só, eu tenho 2 informações aqui que são bastante relevantes para a gente conseguir esconder uma informação dentro desse arquivo. O tamanho total do meu bitmap e aonde começam os dados. Então com isso eu sei quantos bytes eu posso utilizar para armazenar informação. Porque olha só, ele falou para mim aqui que começa no byte 54.
Então, nesse 36 aqui é onde começa os dados os bytes de dados. Então, o que acontece? Se eu sei o tamanho e eu sei aonde começam os dados, eu sei quanto que eu tenho de cabeçalho aqui, né? Eu sei quantos pixels esse cara aqui está ocupando. Então, se eu tirar um do outro, eu consigo saber quantos bytes eu tenho para manipular e esconder uma mensagem dentro. Então, porque na verdade eu estou desconsiderando esse cara aqui inteiro, né? Então, considerando só a parte de dados, que também já ajuda bastante pra gente. Então, não necessariamente eu preciso saber o tamanho da minha área aqui de dados, porque eu sei o tamanho da imagem, consequentemente eu consigo saber o tamanho, sei o tamanho da imagem, aliás, e sei aonde começa, e como ele vai até o fim do arquivo, eu sei quanto que eu posso usar aqui para dados. Bom, então vamos olhar aqui agora de novo. Antes da gente ver aqui onde começa a área de dados, vamos ver o tamanho do arquivo, que vai ser basicamente o mesmo cálculo. São os únicos valores aqui nesse cabeçalho, na primeira parte do cabeçalho, que são 4 bytes e que representam um valor, né? Então um valor inteiro aqui. Tá? Então, basicamente, é os únicos dois aqui que a gente vai ter que processar o valor inteiro realmente para poder fazer isso. Então, olha só que legal que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no código. Eu preciso pegar esses 4 bytes e, de alguma maneira, transformar isso em um número. Então, que bytes seriam esses, né? Então, vamos pegar aqui, ó, do tamanho do BMP. A gente tem o byte a partir do 2, né? Então, seriam, só para a gente anotar aqui, seria o data depois do 1, né? Então, 2. Vou escrever aqui, na verdade, seria o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, tem que pegar esses bytes, converter eles em inteiro e aí sim saber que tamanho que é o arquivo inteiro aqui. E ele tem que bater com esse número que a gente chegou aqui embaixo. Então eu vou até fazer uma coisa diferente aqui embaixo, só para a gente conseguir bater. Vou deixar o size no tamanho normal e o size modificado, porque a gente tem que fazer esse número bater, né? Então o tamanho do BMP tem que bater com isso aqui. Então a gente vai ter que converter esse número e de alguma maneira ele vai ter que bater aí. Então, olha só, como que a gente pode fazer essa conversão aqui? Uma coisa que é bastante interessante é o seguinte, os bytes eles estão na notação Little Endian. O que isso quer dizer? Tá? Que esse byte aqui, na verdade, quando a gente for juntar, ele é o byte mais significativo e assim por diante. Então, o byte 5, ele vem para cá. E como que a gente faz essa conversão, né? Então como que eu mudo a ordem desses bytes aí para que a gente consiga realmente processar esses arquivos, esse valor, tá? É o seguinte, vamos pensar aqui numa coisa. A gente tem que usar alguns operadores para fazer isso, tá? Então a gente tem que utilizar aí alguns operadores de binários, né? Então ou byte-wise operators para conseguir fazer isso. Então o que acontece? Cada byte desse aqui, ele pode variar de 0 a 255, tá? Então, mais ou menos aí são 4 bits para cada um desses caras. Então, vamos fazer um teste aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Vou fazer um testezinho aqui embaixo. Então, imagine que eu tenho o número 5 aqui, e eu quero saber como que eu represento isso em binário. Então, console.log no 1.toString, na base 2, vamos ver o que sai aqui. 101, né? Então ele utilizou 3 bits aqui para fazer isso, porém eu preciso deslocar esses bits para a esquerda, porque eu preciso trocar a ordem deles, né? Então eu preciso fazer isso de uma forma binária até. E aí é que a gente consegue utilizar o que a gente chama de byte-wise operators. Então consigo fazer, olha, eu quero deslocar para a esquerda aqui 24 bits, por exemplo. E se eu fizer isso, o número vai alterar. Olha só, aqueles mesmos bits, deixa eu fazer uma outra coisa aqui, 5.toString 2, acho que ele não vai deixar, const num 1 igual a 5, const num 2 vai ser num 1 deslocado. Só para a gente saber aqui, num 1 e num 2 aqui do lado de cá, só para a gente conseguir ver a diferença.
Então olha só, o 101 ele foi deslocado para lá, né? Então a gente consegue ir deslocando 24 bits para a direita. E para que a gente faz isso? Para a gente conseguir colocar cada bit na sua posição. Então a ideia aqui é eu deslocar o quarto bit lá para frente, então na última posição, que seria 24, o penúltimo bit, 16 bits para frente, então ele vai cair mais ou menos aqui, ó. E assim sucessivamente. Então eu vou mudando esses bits para lá, né? Então esses 8 bits para lá. Então toda vez que eu migrar esses bits mais pro fundo lá, eu consigo deslocá-los ali, e aí eu consigo somar depois todos esses bits, para que aí sim a gente consiga efetivamente fazer esse cálculo de que número é esse, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer lá em cima, já com o valor que veio do bitmap. Então, olha só, eu sei que eu tenho data 2, data 3, data 4 e data 5, e eu preciso de alguma maneira montar um número binário com esses caras, né? Então preciso de alguma maneira juntar esses números em um número binário. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu teria que pegar esse valor e deslocar ele, né? Então eu vou converter ele antes, aliás, para... Vamos pegar aqui... Posso converter ele para inteiro se eu quiser, então parse int. Converti para inteiro, eu vou deslocar os bits, então eu vou deslocar 16 bits para esse cara. E aí o que acontece? Se eu deslocar esses bits, esses 16 bits para lá, eu posso forçar ele ter um tamanho exato já ali de bytes. Então o que eu consigo fazer aqui? Ó? Vamos dar um console.log só para a gente saber o que a gente está construindo aqui na medida que vai passando o código. Ó. Então vou rodar aqui novamente. É um pouquinho confuso porque a gente tem que trabalhar com essas mudanças aqui de convertendo esses bytes para inteiro e tudo mais, deslocando o bit, mas não é tão complexo assim, dá para a gente fazer de uma maneira bastante interessante. Então olha só, data 2, desloquei 16 bits para a esquerda, e aí eu consigo fazer uma outra coisa aqui também, que esse número foi o que eu consegui, né? Então eu já converti ele, aqui o valor de data 2 e desloquei 16 bits para lá. E aí o que acontece? O que eu tenho que fazer agora? Uma outra coisa que eu posso fazer é forçar a escolher esses bits mais significativos. Então para mim o que importa são esses bits do começo. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar um número aqui em hexa, que é 00FF 0000. Deixa eu só contar aqui que eu esqueci. Opa. 00 1 2 3 4, e eu posso usar um e-bit a bit para garantir que eu estou pegando simplesmente esse cara aqui, né? Então todo mundo que for 1 aqui e nesse valor convertido também for 1, eu mantenho, todo mundo que for 0 eu desligo. Então estou garantindo que eu desloquei os 16 bits para lá e que eu estou usando exatamente aqueles bits que eu quero, né? Que eu acabei de deslocar. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros também, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo aqui para os outros, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Então olha só, agora no segundo, vamos só rodar aqui novamente. Então, esse valor deu 0, beleza. E aí a gente pode fazer uma outra coisa que é bastante bacana também. Eu posso juntar isso com o meu resultado, né? Então posso ir jogando isso no meu resultado, e aí eu vou ter um número total com os bits sendo somados, tá? Que é bastante importante. Então olha só, ao invés de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. A gente já viu que ele deu 0, né? Então eu vou pegar esse valor inteiro. Eu vou fazer o seguinte, let result é igual a 0. E aqui eu vou colocar result é igual a result. E eu vou usar um ou bit a bit aqui. E vou colocar esse cara aqui inteiro dentro de um parênteses. Então o que acontece? Por que ou bit a bit? Porque eu só quero os bits, qualquer bit que tiver 1 aqui, eu quero. Então aqui eu elimino, né, tem um filtro só para essa parte mais significativa e desligo todos os outros.
e aí eu mantenho todos os outros que forem 1. Né? Então, se por algum motivo eu errar a ordem desse cálculo que a gente está fazendo aqui, eu não estragaria o número. E aí vamos fazer a mesma coisa aqui para o 3. Então, result é igual result. Agora aqui, ó, olha que interessante. Eu quero o segundo byte, né? Então eu vou deixar como FF só o segundo aqui, ó. Reparem que eu tenho aqui, ó. Tá? Então cada 2 desse é uma informação que eu tenho da imagem ali. É um byte que eu tenho. Parse int, data. E agora, ao invés de deslocar... Na verdade aqui eu errei. Aqui eu teria que deslocar 24. E aqui 16. Como é zerado, né, que essa imagem não é tão grande assim, não daria problema nenhum. Tá? Então vamos continuar aqui. Result é igual a result. Agora aqui eu preciso isolar o penúltimo bit aqui. Parse int, data. E agora eu desloco 8 bits só. E o último, que é o bit menos significativo, que está mais à direita, result. Vou isolar ele aqui também, então 0x 00000 ff e parse int. E agora, data 5. E para esse cara aqui, eu não vou deslocar nada. Poderia só para ficar didático aqui, eu deslocaria 0, né? Só para ficar didático. E agora eu consigo olhar que número é esse, console.log, result. Vamos ver. Então olha só, a gente errou aqui, né? Na verdade está ao contrário. Então, eu falei Little Endian e eu fiz Big Endian, então tem que ser 5, 4, 3 e 2. E agora sim bateu o tamanho. Como que eu sabia, né, que estava errado? Porque o número deu negativo, né? Então o tamanho da imagem não pode ser negativo. E olha só que legal, agora deu certinho, né? Então eu já sei exatamente como pegar esses 4 bytes e converter ele aí em um valor inteiro. Tá? Bateu direitinho com o tamanho da imagem, tá certinho. O que eu posso fazer? Dessa forma aqui, toda vez que eu tiver que converter um valor de byte para um inteiro, eu vou ter que fazer isso aqui, que é bastante chato. Então posso pegar esse cara e converter ele para uma função const byte to int é igual bytes, e aí eu vou colocar esse cara aqui dentro, dar um return result, e ao invés de data eu vou pôr bytes. Bytes, bytes e bytes. Outra coisa que está bastante fixo aqui é o 54321, que na verdade aqui pra gente, a gente vai fazer o seguinte, ó, console. Vamos colocar aqui const result é igual a byte to int, na verdade deveria ser bytes. Bytes. E aqui eu vou passar um vetor de bytes, que na verdade é data. Deixa eu só ver aqui, data 5. Opa. Vamos colocar na ordem que é melhor, né? Então, data 2, data 3, data 4 e data 5. Então, criei um vetorzinho e passei esse valor para ele aqui. Vou fechar aqui meu vetor. Né? Então, na verdade, aqui eu estou criando um vetorzinho só para passar para ele aqui. Opa, aqui ficou errado. Data. Legal. Então, eu estou passando 2, 3, 4, 5 para bytes to int. E ele aqui vai converter esse cara. Mas uma coisa que é interessante, que aqui agora vai ser 0, 1, 2 e 3, porque é um vetor novo, né? Então, tá tudo bem. Vamos salvar aqui. Legal, o valor continua funcionando. Então agora a gente já tem aqui uma forma de achar o tamanho do arquivo. Né? Então, tamanho, baseado no header. Bitmap size, tamanho.
Então o bitmap side já está aqui. E agora a gente pode também descobrir aonde começa aí os dados, né, desse bitmap. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar na especificação. A gente tem um byte aqui, uma área, aliás, que é a partir do A, aqui. Então, se a gente pegar o A, seria mais ou menos, depois de deslocar 2, com 4 aqui, 6, 8, 10, 14, né? Então, aliás, 2, 4, 6 aqui, 10. Então, a partir do byte 10, a gente consegue ler esse valor aqui. Então, é uma coisa que a gente pode pegar também. Então, depois que deslocou 10, a gente pega esses valores. Vamos fazer um teste. Tamanho do bitmap. E console.log. Vamos pensar aqui quais bytes que a gente tem que pegar. Então, bytes to int. Preciso pegar. Então, lembrando que é o byte 10, mas ele está com índice 0, né? Então é o byte 9 aí. Então data 9, data 10, data 11, data 12. Tá? Então é o 10 ali, que é o A, né? Então é o quanto que eu desloquei para conseguir fazer isso. Vamos só checar se é isso mesmo. Então aqui ele começa no 0, começa no 2, é isso mesmo. Tá? Então começa no 8, anda 2, começa no 10, que é A, porque está em X esse valor. E legal, vamos testar aqui. Então olha só, o tamanho do bitmap é esse, e aqui o deslocamento é esse. Vamos só dar uma limpada aqui. Data 35328. Tem uma coisa errada. Vamos olhar aqui. Tá estranho porque na verdade deveria mostrar pra gente um valor mais baixo, né? Não faz sentido mostrar um valor tão alto assim. Tem alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada o que a gente errou aqui. Pode ser que seja 10 aqui mesmo. 11, 12 e 13. 138. Esse número aqui já está bem mais realístico. E se a gente olhar por aqui, 138, provavelmente é por aqui, ó. Tá, então que ele começa. Uma outra coisa que é importante, né, desse xdump aqui, ele mostra que é Little Endian, tá? Então ele já mostrou pra gente que é Little Endian um arquivo, é por isso que a gente tem que inverter lá para conseguir fazer o cálculo do inteiro aqui, tá? Por que eu disse que é mais coerente? Porque ele não consegue consumir tantos dados aqui com os headers, tá? Então é por isso que é mais coerente esse número mais baixo do que um número muito mais alto aí, tá? Então por esse motivo que que eu fiz essa alteração e percebi que eu estava errado aqui, né? Então eu tive que corrigir essa variação aqui, tá? Bom, para esse vídeo é isso, tá? A gente já achou aqui que o arquivo é realmente um bitmap, a gente já achou qual que é o tamanho desse bitmap e aonde que a gente começa os dados desse bitmap. Então agora eu já sei quanto que eu posso utilizar de bytes, né, ou quantos bytes úteis eu tenho aqui para armazenar a minha mensagem escondida. Tá? Então, só lembrando, ó, vamos pegar aqui const bytes usable, ou usable bytes, né? Então, usable bytes. O que vai ser esse usable bytes? É o tamanho do arquivo menos esse valor aqui que a gente acabou de calcular. Então, console.log, usable bytes, usable bytes. Então vamos ver quantos bytes que eu consigo usar. Eu consigo usar esse tanto de bytes aqui, ó. Então é muita coisa, tá? Dá pra gente usar bem interessante aqui, tá? Bastante legal. Então o próximo passo, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que agora a gente pega e coloca essa mensagem dentro desse bitmap. Tá? Então, pessoal, essa é a primeira parte aqui, tá? É muito cálculo que a gente tem que fazer, bastante investigação, por isso não vai dar tempo de a gente fazer tudo num vídeo só. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, tá? Clica no sininho aí para você receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. E segue a gente aí em todas as redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? A gente tá na Twitch também, tá? A gente tá fazendo nossas lives por lá também, que a gente vai postar a segunda parte
tá? Brevemente aqui, onde a gente já vai colocar a mensagem escondida dentro desse bitmap. E se você gostou desse vídeo, também deixa de comentar, curtir aqui, mandar para um amigo. E eu vejo você no próximo. Até mais!